Em nosso cotidiano, frequentemente, nós deparamos com a seguinte informação, certo? Disponibilidade de tensão, 110 volts ou 220 volts. E nesta aula, nós vamos entender o significado de potencial elétrico, ok? E o que chamamos de tensão ou DDP, que é a diferença de potencial. Então vamos lá. Bom, pessoal, duas são as grandezas físicas associadas a um ponto, aqui, certo? De uma certa região perturbada aqui eletricamente. Uma delas você já domina, que é o campo elétrico, certo? Ou vetor campo elétrico. E a outra grandeza é tema desse nosso vídeo, que é o potencial elétrico de um ponto. Para conseguir entender com riqueza de detalhes o que é o potencial elétrico, eu vou resgatar a ideia de campo. O vetor campo elétrico, aqui no ponto, ele acaba sendo uma espécie de auxiliar para a determinação da força elétrica, que vai agir numa carga de prova colocada aqui no ponto, certo? Então você está vendo aqui de azul uma carga de prova, certo? Ou uma carga de teste colocado aqui nesse pontinho. Então tá. Se eu coloco uma carguinha positiva aqui, certo? Ali naquela região do campo elétrico, subitamente essa carga ficará sujeita a uma força elétrica. Inclusive, a força elétrica por carga, aqui, certo? Então, força elétrica por carga é o que acaba sendo a definição aqui do vetor campo elétrico, ok? Então, o vetor campo elétrico aqui é a força, certo? Por carga. Isso que é a ideia de campo, beleza? Então, aqui nós temos a ideia de campo elétrico. Potencial será tratado como outro auxiliar para determinação agora de quem? Da energia, certo? Imagine o seguinte. Na hora que eu coloco a carga de prova aqui, certo? Que é a carga de teste, o sistema fica tenso e armazena aqui uma quantidade de energia, certo? Então o sistema ele fica tenso e armazena aqui uma quantidade de energia, que é a energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica por carga de prova é que vai dar o valor do potencial elétrico do ponto em questão, certo? Então, definimos que o potencial elétrico aqui no ponto, certo? E o símbolo do potencial elétrico é aqui a letra V. Então, potencial elétrico fica sendo energia potencial elétrica dividido pela carga de prova, ok? Vocês estão notando que a plástica aqui é parecida, né? Enquanto o campo com vetor aqui mostra quanto a força de um vetor por carga, certo? O potencial aqui mostra quanto é energia potencial elétrica por carga. O potencial elétrico desse ponto aqui, que é o Vzinho, certo? Com esse tracinho aqui do lado, ok? Só para diferenciar. Então, no sistema internacional de medidas, tá? É sempre que você quer falar de unidade no sistema internacional, coloque
a grandeza física aqui entre colchetes, certo? Então, no sistema internacional, potencial elétrico, tá, será dado em joules, certo? Por Coulomb. Físico é louco para homenagear outro físico, então joule por Coulomb virou volt, ok? Daqui você já começa a perceber o porquê do V, certo? Para representar o potencial elétrico. Então vamos lá. O que significa aqui esse pontinho de uma região tem 5 volts de potencial? Isso quer dizer que cada Coulomb aqui que eu trago para esse pontinho deixa no sistema 5 joules de energia. Tudo bem? Tá claro isso, né? Isso é a definição de potencial. Aí vem a pergunta: poxa, mas quem será que influencia esse local? Deve ser outra carga, né? Vamos procurar então o potencial elétrico devido a uma carga fixa. Considere essa carga fixa aqui, Qzão. Tome um pontinho como objeto de estudo e a uma certa distância aqui, certo? Uma certa distância R da carga fixa, esse pontinho. Então, na hora que eu coloco ali, naquele ponto, uma carga teste aqui, uma carga de prova, certo? Eu noto que o sistema armazena energia. Então, o sistema ele armazena energia aqui e o sistema ele vai ficar tenso. Ah, é verdade, né? Essa energia armazenada aqui, que é a energia potencial elétrica, ela é dividida aqui, energia potencial elétrica é dividida aqui pela carga de teste. Então essa energia potencial elétrica aqui, dividida aqui pela carga, certo? Pela carga de teste, é que dá aqui o que chamamos de potencial elétrico, desse pontinho aqui, ok? Nós vimos isso no slide anterior. Então vamos ver o que vai dar se eu abro essa equação e trato a energia como sendo igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido para R, que é a distância. Essa é a energia, certo? Essa é a energia. Se eu divido pela cargazinha aqui, olha só o que vai dar. A carga teste aqui, que é o Qzinho, certo? É cancelado com esse Qzinho. Conclusão: o potencial elétrico aqui, tá? Representado pela letra V, nas proximidades de uma carga fixa, não depende da carga teste. O potencial elétrico vai depender exclusivamente da carga fixa, ok? Que é aquela que gera o potencial elétrico, ok? E da distância aqui entre a carga fixa, certo? E o ponto considerado, além daquela constante eletrostática aqui, K. Essa é a equação do potencial elétrico de um ponto nas proximidades de uma carga fixa. Será uma grandeza escalar. E aí? E se eu tiver várias cargas fixas perturbando o mesmo local? Seria isso aqui, tá? Como determinar o potencial elétrico desse pontinho aqui, que é o nosso objeto de estudo, certo?
Então a gente vai determinar o potencial elétrico desse pontinho aqui, que é o nosso objeto de estudo, beleza? Bom, o potencial total, já que é um número, deve ser a soma de todos os potenciais devido a cada carga. Então cada carga vai gerar aqui, né, potencial total, cada carga vai gerar aqui um potencial devido a essa primeira carga, certo? Um potencial 2 aqui devido a essa segunda carga e o potencial 3 devido a essa terceira carga. Somando todos esses potenciais, eu tenho aqui o potencial no ponto em questão, certo? Ou potencial total. E cada um desses potenciais você já sabe calcular, certo? Então cada um desses aqui, eu vou pegar um deles aqui para você calcular. Bom, vou pegar esse aqui. Como K vezes Q sobre a distância do ponto em questão até a carga fixa. Então, esse ponto em questão até a carga fixa. Ok? Perfeito, pessoal. Então, não é tão complicado, né? Se você sabe o que é potencial elétrico, um auxiliar para descobrir a energia, quando eu sei o potencial, eu consigo automaticamente descobrir a energia. Ok? Vocês vão ver no próximo exercício. Vou colocar nesse pontinho aqui uma carga teste e vou querer saber qual que é a energia associada a esse sistema. Aí basta pegar os potenciais elétricos, somar todos e descobrir o potencial do ponto. E a energia vai ser aqui igual a carga vezes potencial. Ok? Vamos testar isso. Vai lá aos exercícios.